Oi, minha gente, é hora das histórias de Volusa. No final do vídeo anterior, Volusa prometeu explicar como o Cansanção ajudou a libertar o país, lembram? Portanto, hoje teremos um pouco de história do Brasil. Exclamou Lúcia, vendo os meninos comendo com tanto gosto que nem falavam. Tem nada melhor do que se comer quando se tem fome e se acha que comer, né? Indagou ela rindo. Ainda mais uma comidinha dessas, feita no capricho, com tudo fresquinho tirado do nosso sítio. Volusa completou. Verdade, vó, está tudo gostoso. E olhe que em casa nem como legumes, Ivana disse. Os demais apenas balançaram a cabeça aprovando, sem parar de mastigar e engolir os rolinhos de couve recheados com queijo, as batatinhas tostadas na manteiga, a frigideira de repolho, o bolo de chuchu, feijão de corda com manteiga de garrafa, farofa de folhas de cenoura, salada de cenouras e beterrabas raladas com alface, rúcula, couve-flor, vagem e ovos cozidos, tudo regado ao azeite de oliva. Suco de mangaba, de pitanga e graviola. E depois, a fartura de sempre das sobremesas. Compotas e doces de goiaba, groselha, carambola, laranja da terra, bananas em rodinha, mamão verde, cocada, bolinho de genipapo, tudo muito gostosinho, como repetia Rafaela. Fim de um banquete, lá foram todos de boiar nas esteiras debaixo do tamarindeiro. E aí Janaína se lembrou de lembrar Volusa para contar a história do Cansanção. Como o Cansanção ajudou a independência do Brasil, vovó? A história do Brasil tem lances bem pitorescos. A começar por ter sido descoberto por acaso devido a uma calmaria. Nas lutas pela independência, então, nem se fala. O corneteiro Lopes errou o toque e os baianos venceram a batalha. Uma mocinha se vestiu de soldado, ninguém percebeu e lutou bravamente no batalhão chamado Periquitos. Como foi isso, vovó? Mário quis saber. A história é longa e vocês vão aprender isso na escola. Agora quero falar do Cansanção. E como o Cansanção entra nessa história? Novamente, Janaína perguntou. Nas lutas da independência, o mais inusitado aconteceu em Taparica. Naquela ilha que nós fomos no ano passado? Murilo quis se certificar. Deixa a avó contar, Janaína pediu ansiosa. Vai, vó, conta. Sim, Murilo, naquela ilha. Ali a coisa não foi nada fácil. Mas acho que eu tenho de começar do começo para vocês entenderem. Os portugueses chegaram ao Brasil, viram que aquele era lugar da fartura, de muitas riquezas e resolveram ficar. Os donos da terra, os indígenas, até que receberam bem essa gente, mas os portugueses tiveram a má ideia de querer ser dono de tudo, de tomar o que era dos índios e, pior ainda, de botar os índios para trabalhar para eles como escravos. Aí foi demais. Os índios reagiram. Houve muitas lutas, mas os caraíbas, os homens brancos, tinham armas mais poderosas. Mataram muitos índios e acabaram por dominar. Puxa, que triste, vó! Matilde exclamou. É sim, Matilde, a história humana é triste, embora tenha muita coisa linda pelo meio. Os portugueses também se misturaram com os índios e depois com os negros, e dessa mistura nasceu a nação brasileira mestiça e de tão rica cultura. Bem, mas vamos continuar para chegarmos ao Cansanção. Eita, Cansanção demorada de chegar aí, Janaína, Duda provocou. Posso continuar? Perguntou Volusa, que sem esperar a resposta, retomou a narrativa. Por muito e muito tempo, o Brasil foi colônia de Portugal. Isto é, viveu dominado pelos portugueses. Mas os brasileiros não estavam nada satisfeitos com isso e tentavam se libertar.
Teve uma época que o rei português veio viver no Brasil e as coisas melhoraram. Porém, quando o rei voltou para sua terra, a situação não ficou nada boa e os brasileiros se revoltaram, principalmente os baianos, que em 1821 se recusaram a obedecer ao comandante português. Daí as lutas começaram e só terminaram 10 meses depois que Dom Pedro ter proclamado a independência do Brasil. As lutas na Bahia fizeram com que Dom Pedro pudesse declarar a independência do país. Mas onde entra o cansanção? Perguntou Matilde, também já impaciente. Sim, onde entra o cansanção? Eu também quero saber. Mas só no próximo vídeo, porque Volusa falou demais neste daqui. O jeito é ter paciência. Até mais. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com os amiguinhos, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para receber novos vídeos. Muito obrigada. Texto, narração e edição de Gil Cabandeira. Imagens do arquivo pessoal e da internet.